A pandemia e a ciência. Saudações! Eu sou Samir Schneid, grato pelo convite de Júlia Pacheco Souza. Gravei essa videopalestra com duração de 50 minutos sobre desafios da pesquisa científica no Brasil e a importância da ciência no contexto da pandemia por Covid-19. Essa apresentação faz parte do primeiro simpósio de produção científica e pesquisa em saúde que está acontecendo nos dias 22, 23 e 24 de outubro de 2020 em plataforma online no Centro Universitário Faculdades Integradas Pitágoras de Montes Claros, Unifipmoc, por iniciativa da International Federation of Medical Students Association, a IFMSA do Brasil. Eu espero que minha fala seja tão prazerosa para vocês quanto foi para eu preparar. Informações para clínicos. Segunda Guerra Mundial, estratégia da Força Aérea Inglesa para se defender do ataque alemão. Reuniões de instrução, de apresentação, chamadas de briefing, e reuniões de consolidação, de revisão do que teria acontecido na missão, chamadas de debriefing. É verdade que a pandemia não terminou, mas podemos aproveitar um momento para começar um processo de debriefing, um processo de reflexão sobre o que enfrentamos, como enfrentamos e o que podemos aprender para futuros eventos com a pandemia de Covid. Eu não vou responder essa pergunta, é muito complicada, mas essa apresentação vai rodar amanhã, dia 23 de outubro de 2020, sexta-feira, em torno de 20 horas. Tem uma duração de 20 minutos e eu estou gravando hoje, quinta-feira. Quinta-feira, 16 horas, dia 22. Père Tanguy. Eu espero que o meu francês, que não existe, mas eu estudei a pronúncia várias vezes, Père Tanguy. Tá? É o pai Tanguy. Tá? Essa é uma tela do Van Gogh, tá? Pronúncia em holandês, onde ele retrata o senhor que era dono de uma loja que vendia tintas, telas, assim, material para pintura. Então, notem, o, o Van Gogh trocava as telas dele por tintas e telas e pincéis. Tintas, telas e pincéis. E ainda pintou o próprio mecena, digamos assim. Né? Mas vejam, existe uma confusão contemporânea entre a ferramenta, o Stata, o R, né, o programa R de estatística, e a pesquisa, e o pesquisador, e a ciência, e o conteúdo da ciência. Da mesma forma que nós estamos confundindo o diploma com o aprendizado, com o amor pela sabedoria, que motivou muitas pessoas, de Pitágoras, né, de Montes Claros, a César Victor em Pelotas, o amor pelo conhecimento, o amor pela humanidade. Né? E o diploma, será? Até parece que é. Se a gente acompanhar uma formatura de medicina, nós temos a nítida sensação que o diploma é mais importante do que aquilo que nós aprendemos. E assim vinha a humanidade. Assim estava a humanidade em dezembro de 2019, às vésperas de 2020, às vésperas da pandemia. O nosso roteiro, um resumo da evolução do pensamento racional no mundo. Depois a gente trabalha um pouco o cenário brasileiro, com a pesquisa no Brasil, do Dr. Carlos Chagas ao Dr. César Victor. Já vou adiantar
que naturalmente haverá injustiças, pessoas que não estarão sendo comentadas, mas o objetivo não é fazer uma revisão histórica abrangente, o objetivo é refletir sobre a questão da ciência e da pandemia e o Brasil e o que nós temos a ver com tudo isso. O futuro, que é o terceiro item, a pandemia e o futuro. Havia o caos. Água, energia, moléculas proteicas, inorgânicas e orgânicas, e a tendência natural de aumento do estado de entropia, de desorganização. Em algum momento surgiu a primeira forma viva. Eu vou trabalhar de maneira figurativa, claro. Né? A primeira ameba. Né? A partir do momento em que nós temos o primeiro ser vivo, nós temos uma inversão nessa lógica de aumento do estado de entropia da matéria morta. Ali dentro, aqui, vamos pegar o ponteirinho, ponteiro, laser, dentro dessa célula viva, dentro desse organismo vivo, desse sistema vivo, a energia está sendo utilizada de forma eficiente para inverter a tendência de aumento do estado de entropia. E é óbvio que as amebas vão se reproduzindo, e é óbvio que entra aqui em ação a pressão ambiental, Darwin, a seleção natural, e nós vamos então aprendendo, entre aspas, os seres vivos vão aprendendo, entre aspas, e evoluindo. De geração em geração vão evoluindo até que chegamos nos mamíferos, e dos mamíferos foi um pequeno pulo, né? Dos mamíferos nós chegamos no córtex cerebral humano, onde o aprender não depende mais da seleção natural diretamente. Tá? Nós aprendemos pensando, nós aprendemos debriefando, tá? Nós aprendemos e esse é o sentido da vida. O sentido da vida é aprender. E, curiosamente, enquanto no princípio de tudo havia o acaso, vejam, essa é uma concepção minha. Eu estou colocando a minha visão. Obviamente que ela é passível de contestação. Tá? Mas havia o acaso. Com a vida, o acaso se inverteu, né, no sentido de se organizar, e com o cérebro humano, o processo de aprender também se inverteu, porque dentro, digamos assim, do córtex cerebral humano, do processo do pensamento humano, do pensamento, né, não existe acaso. Nada é por acaso. Freud talvez concorde com isso. Né? Então, aqui eu tenho que fazer um agradecimento a uma pessoa muito querida, uma amiga, que tem a sua formação em Oxford, em filosofia da educação, uma amiga atual, foi uma namorada, Beatriz de Freitas, e que me ensinou essas questões filosóficas, até porque o doutorado dela em Oxford é em filosofia da educação. Vejam, o conhecimento pode ser classificado em lógico, epistemes, prático, freneses, técnico, tecne, revelado, gnoses, o conhecimento revelado, o conhecimento que está, digamos, nas escrituras, enfim, né, que é um conhecimento revelado, daí a gnosis, e o conhecimento intuitivo, nous. Todo esse conhecimento, todo conhecimento prático, como preparar uma refeição, um prato de macarrão, o conhecimento técnico, a tecné, como intubar um paciente, né? Tudo isto é muito importante, mas houve uma época na história da evolução da razão humana em que nós passamos a considerar como conhecimento apenas o conhecimento lógico, a episteme, ou episteme. Vamos entender um pouquinho de forma resumida? Outro quadro, agora com a caligrafia da Beatriz, da doutora Beatriz. Vejam, a razão ao longo da história.
a, à luz da filosofia da ciência e da matemática. Começa antes de Cristo, com os pensadores antigos, com Aristóteles, né, com os silogismos, com Platão, com a lógica aristotélica. Entra com o nascimento de Jesus Cristo, né, com o Novo Testamento, onde a gente considera que a razão prática como sendo a razão prevalente, né, é a evolução da razão, né, a frenesis, e aqui vem desses pensadores a epistemes, com a razão lógica. Durante a Idade Média, a escolástica acaba deixando a frenesis, o conhecimento prático, em evidência. Então, por volta de 1600, inspirado em Isaac Newton, Descartes traz para a evidência o conhecimento epistemológico, a epistemes. Tá? Bem, nós aqui, Deus, conceito, e Deus está no centro do pensamento, é o início da modernidade, mas Deus está no centro do pensamento. Com Kant, a 1781, Deus deixa de ser um conceito para se tornar uma ideia. Vejam, não tem nada de ateísmo nessa questão que o Kant coloca. Ele simplesmente passa a conceber Deus como uma ideia. E alguns pensadores mais tarde, eles derivam a ideia, né, de Deus, de Kant, para uma ilusão, Hegel, Marx, Weber. Né? E aqui nós estamos no iluminismo. Né? Em vez, no lugar do conceito, no lugar de descobrir o conhecimento, nós passamos, com Kant, a poder construir o conhecimento. E aqui vem então a razão lógica, a razão pura, a crítica à razão pura, a razão reflexiva, a razão estética que dá origem à arte moderna. E aqui estamos nós. E aqui estamos nós, né, no pós-modernismo, tentando compreender como vamos usar a razão, né, subestimando muitos daqueles outros conhecimentos, o conhecimento gnóstico revelado, o conhecimento intuitivo, né, e sublinhando muito o conhecimento epistemológico. Tá? Isso nos situa um pouquinho no momento que vivemos. Mas é importante a gente refletir um pouco, até por alguns episódios da história da humanidade, para poder também contribuir de uma forma um pouco mais saudável para a humanidade. Cada um de nós, todos nós. Isso vai ser bastante discutido a seguir. Vejam, aqui nós temos um triângulo retângulo que todos estão se reportando ao Pitágoras. Ao Pitágoras. Bom, o Pitágoras teve esta sacada sensacional. O quadrado a soma dos quadrados dos catetos é igual, e demonstra isso, né? Afirma é igual ao quadrado da hipotenusa. Então, ele afirma e demonstra matemática e demonstra graficamente. Bom, Pitágoras, então, tem o seu teorema, e esse teorema, ele é tão importante para a humanidade, foi uma contribuição tão grande, tão decisiva, que os computadores da NASA, o cálculo que eles mais repetiram nos seus algoritmos para levar, e não só para levar e trazer, que até levar se levaria, mas a questão era trazer o homem de volta da Lua, foi justamente o teorema de Pitágoras. Tá? Bem, mas o Pitágoras, certa vez, estava navegando no mar Mediterrâneo e o Pitágoras fazia parte de um grupo de pensadores da época que não admitiam a possibilidade da existência dos números irracionais. Os números racionais e os números irracionais. Os números irracionais para Pitágoras não existiam. Tá? Os números irracionais são aqueles que nós não conseguimos colocar sob a forma de fração. Por exemplo, o π, 3,1415, não tem uma fração
que gere esse número, essa continuidade de números depois da vírgula, né? São números irracionais. O, o homem chegou para o Pitágoras e disse: Olha, Pitágoras, eu acho que existe números. Não, números irracionais não existem, né? Então, sentou-se e demonstrou com isto que vocês estão visualizando aqui. Veja, Pitágoras, se nós tivermos um triângulo retângulo com o próprio teorema do Pitágoras, de cateto 1 e cateto oposto 1, é, quando nós formos extrair a raiz quadrada de 2 para calcular a hipotenusa, o valor da hipotenusa, nós vamos ter um valor que tu não consegues colocar sob forma de fração, né? E o Pitágoras se pôs a fazer conta e realmente aquilo existia. Existia um número irracional. Vejam, não é, isso é muito importante, não é porque nós estamos certos em relação a algum aspecto da vida, em relação a algum aspecto da matemática, por mais importante que ele seja, que nós estaremos certos também em relação a todos os outros aspectos da vida. E mais importante ainda, o fato de tu negar a existência dos números irracionais e cometer um erro, né, ser irracional, não justifica tu seres irracional. O que eu quero dizer? Quero dizer o seguinte: o Pitágoras, então, solicitou àquele senhor que se levantasse e o empurrou para o mar. Nós estamos agindo dessa forma. Nós estamos empurrando para o mar as pessoas em função das suas ideias. Isso não faz sentido. Sim, são as ideias que levam a humanidade, mas a humanidade precisa ser humana, precisa ser racional. De Pitágoras a Hipócrates. Ainda lá naquela mesma região, numa ilha chamada Cos, à sombra de um plátano, né, o sol forte, o calor, estava esse senhor, meu mouse, ó, o cursorzinho está aqui, Pitágoras, né? Vejam por que Pitágoras é Pitágoras. Os discípulos, ele estudava, eu gostava de livros. Os discípulos observaram alguém convulsionando. Vinha passando uma pessoa, essa pessoa parou, deu um grito, porque se contrai o diafragma e se contrai a glote, então o diafragma força o ar através da glote. Ela caiu, né, uma cena, né, ela caiu, começou com movimentos clônicos, depois movimentos tônicos, se urinou, se babou, e eles todos observando aquela cena. Então eles comentaram com Pitágoras: Veja, mestre, veja como existe o espírito epi, que vem de cima, né? Essa palavra aparece mais tarde também, esse radical, né? Esse prefixo aparece também em epidemiologia, que olha de cima, demos povo, logos estudo. Olha, estuda não do ponto de vista individual, mas do ponto de vista de populações. Epilepsim, lepsim, catalepsim, endurece e cai, né? Então, lepsim é que faz cair. Epilepsia deriva deste conceito de que havia um espírito que vinha por cima, fazia a pessoa dar um grito, cair no chão. Bom, aqui que vem a sacada. Por que Pitágoras separa a medicina e cria a nossa... Porque já havia médicos, mas os médicos que trabalhavam com a religião. Tá? E Pitágoras, ele coloca uma dúvida, ele não coloca uma certeza. Isso é o mais bonito. Tá? A ciência, ela nos permite reduzir a nossa margem de incertezas. E só com isto, né, nós já estamos contribuindo muito para a humanidade, muito. Tá? Mas o Pitágoras disse assim: olha, eu não tenho um eletroencefalograma, eu não tenho um computador, eu não tenho como provar para vocês que isto é um fenômeno natural. Mas eu quero que vocês pensem, será que é tão sobrenatural assim? Ali nasceu a concepção da nossa medicina contemporânea.
a concepção de tentar entender os fenômenos do ponto de vista natural, né? E não se agarrar à explicação sobrenatural certa, a certeza da explicação sobrenatural, e sim a incerteza da possível explicação natural. A, a possibilidade, a grande sacada se encontra nessa questão, tá? A possibilidade de tolerarmos a dúvida, de tolerarmos a incerteza. Os gregos, até então, eles procuravam compreender as coisas dividindo, daí análise, né? Daí razão. Razão é uma palavra que é utilizada para significar a compreensão e é utilizada também para significar divisão, né? Então, se a gente divide, daí átomo, eles iam dividindo, 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 até chegar num ponto indivisível, né? Onde a matéria não poderia ser mais dividida, daí indivíduo, né? Daí nós somos indivíduos, porque nós somos indivisíveis, né? Se nos dividir, né, deixo de ser o Samir, né? A madeira não, madeira tu pode ir dividindo, 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 né? Então, um pouquinho sobre aquela época tão bonita, tão interessante. 1900, 1900 e... Onde é que está aqui? Peraí. 1904. Ônibus entrou na casa humilde e foi apanhar a velhinha de 42 anos. Tá? Por que essa manchete está aqui? Porque, vejam, apesar de toda essa humildade do Hipócrates, de apenas ser capaz de tolerar a dúvida, a verdade é que a ciência, hoje, 2021, 120 anos depois, aqui dessa, mais ou menos, né, depois dessa reportagem, nos legou, vejam, com 40, a média, a expectativa de vida naquela época era de 40 a 50 anos. Então, hoje é até inadmissível a gente falar uma velhinha de 42 anos, mas naquela época era. E quem nos legou esses 40 anos de vida, vamos dizer assim, foi justamente esta capacidade para tolerarmos a dúvida, a ciência. E os grandes avanços da ciência vêm das vacinas, vêm da penicilina, dos antibióticos, vem do desfibrilador, e vocês têm a imagem aí desta assim, é uma imagem linda, gente. Se a gente for pensar, olha, a vacina da poliomielite tem uma história linda com o Sabin, né? Dele ter testado nas próprias filhas, quando estava começando, né? E eu sou de uma geração que nós ainda estudávamos, olha, cuida para não fazer uma injeção, aplicar uma injeção intramuscular numa criança com um quadro gripal, enfim, porque havia o risco de prejudicar, se fosse uma poliomielite, que é uma doença viral, prejudicar aquele membro, enfim. Nós acabamos com a varíola. Nós acabamos com a varíola e nós estamos acabando com a poliomielite. Então, vamos compreender, né? Às vezes as pessoas criticam a ciência. Quando eu venho assim, tem muita gente. E, aliás, esse é um papel importantíssimo nosso. Nós precisamos explicar para as pessoas, traduzir para as pessoas o que é a ciência, o que é o conhecimento, o valor, o que é probabilidade. As pessoas não compreendem isso, né? E esse é dos nossos papéis, tá? Como médicos, vocês como estudantes de medicina, né? Poxa vida, mais dúvidas do que certezas. Bom, então vamos trabalhar um pouquinho aqui no campo das certezas, pelo menos até onde a história consegue nos oferecer. Esse senhor que vocês estão vendo aqui com um charuto na mão, é teve duas vezes sendo indicado para. Aqui nós estamos no Brasil, tá? Entramos no Brasil. Teve duas vezes sendo indicado para prêmio Nobel, né? Nós não temos nenhum prêmio Nobel. Nós não temos. Mas o Dr. Carlos Chagas, que fez, foi assim, um
pioneiro no mundo inteiro em descrever o quadro clínico da doença, em descrever o agente causador da doença, em descrever o agente transmissor da doença, né, da doença de Chagas. O Dr. Carlos Chagas, ele esteve 2 vezes, e por 2 vezes, aqui nós vamos começar a pensar um pouquinho também sobre o que é a ciência no Brasil, né? Puxaram o tapete dele, né? Por 2 vezes, os colegas, né, com um sentimento, não, eu acho que eu tenho mais condições, né? Ele não merece, enfim, vamos lá, puxa o tapete dele, né? Bom, e aí fica difícil, né? Esse senhor, que é natural de Curitiba, mas que fez parte do seu ensino primário, na época era primário, né, fundamental, no Colégio Anchieta, em Porto Alegre, chama-se César Lattes, Césare Lattes, né? Hoje vocês conhecem o Lattes pelo currículo Lattes, né, que é um currículo que estrutura direitinho e garante um pouco mais de idoneidade, né, na documentação das questões. E mesmo assim, ainda não é perfeito, lógico, né? Sempre tem uma maneira de se burlar, né? Mas esse currículo tem esse aspecto assim de organizar um pouco a questão da documentação científica, né, da pessoa, porque o Lattes era físico. A física brasileira é muito forte, viu? E nós não podemos entender ciência como sinônimo de ciência médica, nem semiologia como sinônimo de semiologia médica, e nem propedêutica como sinônimo de propedêutica médica. Propedêutica é a cadeira que introduz a pessoa a um conhecimento de nível superior. Semiologia é uma área da filosofia que estuda os signos, né? A semiótica, né, do Humberto Eco, né? A semiologia médica estuda os signos das doenças. Esta confusão é muito importante. Ciência é uma coisa, ciência médica é outra, né? A ciência médica compara coisas, né? A epidemiologia compara coisas, né? A teoria da relatividade de Einstein não compara coisa nenhuma. Tem uma fórmula matemática que demonstra como é que as coisas vão se comportar no espaço-tempo, a luz, a velocidade da luz, a energia, MC2, né? E alguém poderia dizer, mas isso não é ciência? Claro que é, claro que é. Bom, o Lattes descobriu, vejam, o Dr. César Lattes descobriu, pesquisando no Chile, nos Andes, mais perto do céu, uma partícula, né? Uma partícula do átomo que vinha irradiando lá do cosmos, né? E foi ele, né? Mas ele não ficou com o título. Ele também mereceria o prêmio Nobel. O prêmio Nobel foi para quem ficou com esse título, tá? Dr. César Lattes, tá? Querido, física brasileira, né? Honrosa física brasileira. Bom, do Dr. Carlos Chagas, passando pelo Dr. Lattes, nós chegamos ao. Né, eu conheço, né? Já tive aula, já assisti algumas palestras, porque ele é meu vizinho aqui em Pelotas, aqui mora aqui no Laranjal, de onde eu estou gravando também, é uma praia na Lagoa dos Patos, né? E por coincidência nós acabamos estando próximos. Quer dizer, nem sei agora, porque o professor César Victor, ele anda pelo mundo inteiro, dando palestras, dando aulas em Harvard sobre cohorts, como montar, enfim, né? Mas eu admiro muito esse senhor, admiro muito, 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 né? A epidemiologia de Pelotas, 1982, quando o doutor César Victor vinha da Inglaterra com uma formação sólida, põe sólida nisso, em epidemiologia e em estatística, nas ferramentas. E aqui está o conteúdo, né? O que era mais relevante a ser estudado? Né? As crianças e as gestantes, a relação materno-infantil. E esse é o foco da epidemiologia aqui de Pelotas. E esse foco gerou para a humanidade inúmeras contribuições, inúmeras vidas salvas, que não aparecem. Aqui tem um outro detalhe importante. Quando a gente trabalha com prevenção, o que a gente faz não aparece, porque foi prevenido, foi evitado.
Né? Quando a gente passa, a lei determina o uso do cinto de segurança, a gente não morre mais. Né? Claro que morre, todo mundo morre, mas não morre daquele evento. Mas e isto é um evento negativo, um evento que dificilmente aparece, só se alguém está interessado ali em estudar. Né? É diferente da hepatite C, do vírus, de um teste para hepatite C, do Helicobacter pylori, né? Que são questões mais concretas. Né? Mas de qualquer forma, sem dúvida nenhuma, o doutor César Victora e o pessoal que trabalhou com ele, né, o doutor Fernando Barros e outros, né, desde 82, são merecedores de muito reconhecimento, muito, e de um prêmio, e do prêmio de prêmio Nobel. Né? Mas agora, caindo na pandemia, vejo essa foto de um colega médico indiano. E ele conseguiu flagrar esse falcão peregrino na mesma posição que nós ficamos quando começou a pandemia. Por que nós ficamos assim? Nós ficamos assim porque nós estávamos assim completamente tchu, 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 né? Lá eu tenho meu diplominha, como falei no início, né? Todas essas pesquisas, tudo muito bonito, e a pandemia, bum, veio e colocou. Agora não temos tempo para fazer um estudo de cohort. Nós não temos tempo sequer para fazer um ensaio clínico randomizado para comparar hidroxicloroquina contra placebo. Enfim, nós não temos tempo. E nós não temos tempo para saber se máscara funciona. Nós não temos tempo para saber se isolamento realmente funciona. E nós precisamos tomar decisões. Então, aquela ciência assim que estava naquele momento, né, ela recebeu um choque. Bom, as pessoas entravam em contato aqui com a própria epidemiologia de Pelotas. Nós estamos vivendo uma epidemia. Né? O que eu vou fazer? Eu vou consultar a epidemiologia, mas a própria epidemiologia colocou lá no site, olha, recomendamos que se consulte o Ministério da Saúde. Né? E nós ficamos assim, como o falcão peregrino. E eu acho, agora vem a minha opinião, nesse momento, mais do que os números, nós precisávamos da filosofia. Nós precisávamos recuar lá para a Grécia, né? Passar por Descartes e ir até a Grécia. Né? Nós não tínhamos como ter números naquele momento e precisávamos decidir coisas. Logo a seguir, saiu no dia 16 de abril de 2020. Vieram os primeiros estudos, importantes estudos, porque aqui nós temos como começar a pensar do ponto de vista matemático, usando os números, né, como o Descartes fez, inspirado no Newton, como o Descartes fez. Aliás, a propósito, o Newton e o Einstein, vejam, eh, a ciência ela pode estar certa e errada ao mesmo tempo. Quando Einstein se deu conta que na velocidade da luz as leis de Newton estavam falhas, né, o valor do que o Newton tinha descoberto lá em 1600 não acabou. Tanto que nós continuamos voando, levantando edifícios, enfim, tudo. As leis de Newton continuam perfeitamente válidas, desde que neste limite que não seja o limite da velocidade da luz, onde se distorce essas relações de espaço-tempo. Né? E mais uma questão importantíssima. Né? Nós aqui estamos trabalhando com ciência, o estudo EpiCovid-19. Tá? E é muito importante que a gente perceba, e o leigo também entenda isso, que para ser científico, e eu agora vou me respaldar no filósofo da ciência contemporânea, que é o Karl Popper, né? Para ser científico, o conhecimento precisa ser passível de ser refutado. Tá? Então, a ciência, para ser ciência,
né? Porque senão é um dogma religioso. Se não for passível de refutação, é um dogma religioso, não é ciência. Pertence ao mundo do conhecimento gnóstico, né? Então, para ser, só que confusão, para ser ciência, para ser científico, o conhecimento precisa poder estar errado. E mais do que isto, ele pode estar certo e errado ao mesmo tempo. É assim mesmo. E precisamos compreender isso. Precisamos compreender que nós usamos a ciência para tentar separar o joio do trigo. Vou dar um exemplo para vocês. Assim, alguém que observa os números pode afirmar que tomar sorvete aumenta o risco de afogamento. Por quê? Porque aumenta os números de afogamento no mesmo período em que a gente está tomando sorvete. Tá? Hum, é verdade. Nós estamos confusos. Né? Existe aqui um fenômeno, uma confusão, da mesma forma que o Arquimedes que recebeu aquela missão do rei de ver se aquela coroa era de ouro puro ou não. Então, o Arquimedes precisava de uma estratégia eureka. Se eu conseguir, ele mergulhou, tomou banho, a gente raciocina muito quando toma banho, e a partir do volume de água que o corpo dele deslocou quando entrou na tina ali, né, ele pensou assim, bom, a partir de agora eu posso calcular o volume. Eu tenho o volume da coroa. Eu mergulho ela totalmente na água, eu tenho o volume, tenho o peso, eu tenho a densidade. Se a densidade for a mesma do ouro, bom, né? Mas se for diferente da densidade do ouro, né, mais leve, tem algum metal confundido, fundido junto. Daí a palavra confusão. Né? Tem algum metal eureka. Né? É isto. Nós precisamos de gente que tenha eureka. Né? As cegonhas são outro exemplo clássico da confusão. Houve na Bélgica um fenômeno na década de 50, com a expansão imobiliária e com o advento dos anticoncepcionais, em que as cegonhas pararam de chegar em Bruxelas e, ao mesmo tempo, diminuiu muito a natalidade dos bebês. Então, nós poderíamos concluir que, obviamente, são as cegonhas que eram as cegonhas que traziam os bebês. É uma falácia. É uma falácia ecológica. E é isso que está acontecendo muito hoje com a Covid. Nós estamos vivendo muitas falácias ecológicas. Muitas, muitas. Nós falamos sobre isso em Santa Catarina, também aqui pela internet, sobre as certezas e as incertezas. Gente, as certezas na Covid são muito pequenas, são muito poucas. Né? São poucos os medicamentos e as condutas que realmente nós temos certezas, mas mesmo assim nós precisamos usar da razão para ir tomando as decisões. E cuidar muito, porque o bom senso é muito enganador. O bom senso, vou dar um exemplo para vocês também. Olha só. Na década de 80, as decisões médicas eram embasadas na fisiopatologia das doenças. Né? Então, eram embasadas em bom senso. Era comum os professores, vocês têm que ter bom senso, bom senso. Eu ficava sempre preocupado, puxa vida, será que eu tenho bom senso? Aliás, até hoje eu tenho dúvidas em relação a isso. Então, quando a pessoa tinha um infarto, a gente usava xilocaína, que era a lidocaína, que era o antiarrítmico e que a gente acreditava naquela época que iria prevenir uma arritmia grave, que era a fibrilação ventricular, que era a morte da pessoa. Por uma questão de bom senso, a gente extrapolava essa observação para o consultório. O pessoal mais antigo lembra com certeza disso. As pessoas vinham consultar com extracístoles, com palpitações, e aí os livros mesmos diziam, olha, tinha critérios, muitas extracístoles, tipo de extracístoles, tu tinha que dar o antiarrítmico. Bom, um Hipócrates da vida, né, resolveu questionar isso e fazer um estudo. Fez um estudo. Pegou 1000 pessoas com aquelas extrasístoles e 1000 pessoas com extrasístole, grupos randomizados, portanto, grupos matematicamente semelhantes em termos de idade, de raça, de tudo, né? De gênero, né? E num grupo, dentro do envelope, ia o comprimido antiarrítmico, no outro grupo, dentro do envelope, ia um comprimido de placebo, uma farinha. Né? E só os integrantes da comissão de ética sabiam o que estava dentro do envelope, tinha um número. Gente, o estudo teve que ser interrompido
com 2, 3 meses, 6 meses, porque as pessoas que estavam tomando o antiarrítmico, que pelo bom senso deveria salvá-las, deveria protegê-las, estavam morrendo muito mais do que as pessoas que tomavam farinha. Bom, então, isso é um exemplo. O bom senso, ele pode iluminar, mas às vezes o bom senso ilumina para o lado errado, né? E aí que entra a lógica, aí que entra o argumento lógico, o argumento da razão, que quando é matemático, melhor ainda. Mas se nós não temos, a gente recorre à filosofia. Aqui o isolamento em essa fotografia da Biblioteca Pública em Pelotas, e eu aprecio muito um filósofo francês que é o Edgar Morin. O Morin, ele afirma que o pensamento contemporâneo está fragmentado. Tem os que sabem fazer conta, tem os que sabem escrever e tem os que sabem ler. A Covid tem nos ensinado muito. Um dos aprendizados é que precisamos tanto da ciência quanto da tradução da ciência. Precisamos tanto do cientista quanto daquele que vai entender e usar o conhecimento gerado pelos cientistas. Nos últimos dias, a gente tem visto argumentos matematicamente corretos, porém biologicamente insanos. Então, isso é o que a gente precisa, talvez, trazer como uma lição desta pandemia. Sai coisinha. Bem no início da pandemia, na verdade, assim, antes da pandemia chegar, eu lembro que eu argumentava muito, assim, com os meus alunos e com os meus colegas, professores, a importância da higiene das mãos. E ficava preocupado, ficava, assim, realmente aborrecido com o fato, por exemplo, quando os alunos iam fazer o exame físico, que a gente faz na semiologia, um examina o outro no rosto, né? Baixa aqui para ver a cor da mucosa. Eu dizia e insistia que eles deveriam fazer a higiene das mãos com álcool gel. E eu lembro que, infelizmente, muita gente argumentava que isto era uma bobagem, né? Mas por quê? Mas, Samir, na prática ninguém faz. Mas não importa o que está sendo feito na prática. Nós temos que ensinar para os nossos alunos como deve ser a prática. Essa que é a ideia. Eles vão ter que mudar este meio ambiente. A higiene das mãos é fundamental, a gente sabe disso. Não. Bom, aí veio a pandemia. Aí veio a pandemia e a gente está agora aprendendo esta lição importante, inclusive da técnica correta para fazer a higiene das mãos, né? As máscaras. A máscara foi a mesma coisa, né? Logo que começou a pandemia, eu publiquei um videozinho, eu compartilhei aqui na rede social, no Facebook, um videozinho de uma chinesa, porque lá na China a pandemia já estava frouxa, né? E ela ensinava como fazer uma máscara caseira, né? E vocês não têm ideia, trancaram o meu Facebook, né? Me denunciaram no Facebook porque eu estava divulgando informações falsas, né? Vejam, né? E o argumento era o seguinte, o argumento era assim, Samir, não tem evidência que a máscara proteja. Aqui eu vou resgatar uma frase do Carl Sagan, né, no livro intitulado A Ciência como um Candelabro para Iluminar um Mundo Assombrado pelo Demônio. Só isso. Carl Sagan, né? Então, tem uma parte do livro que ele está discutindo a existência de Deus. E ele fala assim em inglês: Absence of evidence isn't an evidence of absence, né? É interessante que em inglês tem essa sonoridade, né? Mas é assim: a ausência de evidências, de provas, evidence, não é uma prova da ausência, tá? Nós podemos não ter provas de que a máscara, até hoje talvez nós não tenhamos provas que a máscara realmente funciona, matematicamente falando, dedutivamente falando, né? Mas indutivamente, indicador, 10 dedos, né? Usando a matemática, né? Ou indicando nós temos, tem os vídeos mostrando e tudo, mas talvez não tenhamos ainda, não sei, né? Mas não importa. O que eu quero dizer é o seguinte, que naquela época nós não tínhamos, com certeza. Mas assim, primeiro, qual é o mal de usar máscara, né?
E segundo, é extremamente lógico que a máscara pode proteger a outra pessoa. Esta que é a ideia, né? Esta que é a ideia. O outro, a alteridade, não a solidariedade, não a obrigação de ajudar o outro, solidário, mas a alteridade, alter, o outro, a capacidade de reconhecer a importância do próximo. Tá? Ele está ali, eu reconheço ele, eu uso a máscara, eu protejo ele. Tá? O problema é que o vírus é invisível. E por ser invisível, esta questão, primeiro, a questão da prevenção, você já comentei, né? O que tu previne, tu não enxerga. E o prático tem essa ideia. O prático, ele só acredita no que ele vê. E pior do que isso, ele só acredita, além dele só acreditar no que ele vê, ele não acredita no que ele não vê. Né? Então, todo o conhecimento filosófico, epistemológico, kantiano, Descartes, fica relegado a um segundo plano. Então, o, o essencial, parafraseando aqui o Antoine de Saint-Exupéry, né, o essencial é invisível aos olhos. E nós precisamos dessa ciência, dessa matemática, para nos auxiliar na tomada de decisão quando nós temos o EpiCovid, o estudo aqui da Federal, da UFPEL, um estudo fundamental, um dos maiores estudos do mundo sobre a Covid e que oferece uma base racional para começarmos a pensar. É tipo uma partida de xadrez, é a jogada de abertura, é o primeiro movimento. Vai decidir a partida? Não, mas se tu abrir, se tiver uma boa abertura, tu tem muito mais chance, a tua probabilidade, e tudo é probabilidade, né? A probabilidade de tu ser bem sucedido na tua partida de xadrez é maior. E é por isto que as mulheres estão fazendo sucesso, sempre fizeram, mas agora estão fazendo mais sucesso ainda nessa questão da Covid, porque elas trabalham muito bem com o conhecimento epistemológico, elas conseguem se concentrar, estudar, né, aprender, e tem humildade muitas vezes, não é aquela coisa masculina da competitividade, né? E também entra o know, o conhecimento intuitivo. Né? As mulheres deram de 10 a 0 durante a Covid. Esse senhor, Luiz Correia Lima, da Baiana, de Medicina, acompanhem ele, vale a pena. Esse senhor, ele está, além dele conhecer profundamente filosofia, epidemiologia, estatística, medicina embasada em evidências, ele tem uma grande capacidade de comunicar. E este é o desafio: comunicar, traduzir o nosso conhecimento. Né? Apenas uma flor, capitão. Capitão Spock, o Spock, falando para o capitão da nave interestelar, o homem da lógica, né? O homem do conhecimento puramente lógico, falando para o capitão que apenas uma flor, apenas um pouco de sensibilidade poderia mudar, um pouquinho de sensibilidade, pode tanto influenciar poderia e está influenciando a nossa população em relação a esta ameaça terrível que é a Covid. Nós estamos aprendendo até a linguagem dos cirurgiões. Você sabe que o cirurgião trabalha sempre com máscara, né? A gente está aprendendo a falar com os olhos. E, de novo, as mulheres, esse é um site, né? São mulheres pesquisadoras, estudiosas, que publicam traduções do conhecimento científico. Né? Outro aprendizado, outra mulher que trabalha ensinando o EAD, o ensino remoto, e o EAD, que é muito mais avançado além do ensino remoto, o ensino à distância, né? Tá? A Eliane Schlemmer. Né? Outro aprendizado, essa apresentação aqui é justamente em função desse aprendizado, que com certeza, gente, com certeza vai ficar para o futuro. Nós não vamos mais nos. Olha, a aula teórica presencial está condenada. Aqui sou eu,
também na primeira jornada aqui da Liga de Educação Médica, que eu coordeno, que foi durante agora a pandemia, né? Falei sobre o projeto do nosso laboratório de ensino por simulação, nosso LabEnsim, que foi o projeto Vitória, então, usando a internet. Aqui nós fizemos, durante a pandemia, um curso para atendimento de parada cardíaca e para sequência rápida de intubação para 175 profissionais das unidades de enfermaria e de UTI da Covid, em Pelotas. Tá? Foi uma honra ter trabalhado com esse pessoal, foi um pessoal muito querido. Para nós, foi um medo, receio, né? Usamos tudo que foi tipo possível de distanciamento, ventilação, janelas abertas, vocês estão vendo face shield, máscara, luvas, enfim, mas mesmo assim, lógico, a gente tinha medo e felizmente nenhum se contaminou. E foi então a alegria do dever cumprido, tá? Ensinando, nós aprendemos. Tá? Sempre com muita alegria, né? Vocês estão vendo ali ao fundo o Eric, o Ismael, né? Minha filha, a Rafaela, no meio, sempre com muita alegria. Olha, de tudo que eu falei, já são 50 minutos, mais um minutinho só de fala, de tudo que eu falei, talvez o comentário mais interessante do meu aprendizado em relação à ciência, ao estudo, à filosofia é assim, ó, é que aprender é bom, é prazeroso, aprender é prazeroso, né? Tem que curtir, tem que saber curtir. Nós temos esse direito. Olha ali, ó, tá vendo? Abriu o livrinho, foi lendo, foi estudando, olha, parece uma plantinha crescendo, né? E enche de abelhinhas, de dúvidas. E aí, professora! E a professora fala, calma, calma, é normal. O futuro, Magritte. A pronúncia do francês, Magritte. Né? Esse pintor, ele olha para o ovo e pinta o pássaro. Nós estamos nesse momento, né, de projetar o futuro, uma oportunidade única para a humanidade. Eu agradeço muito a chance de ter falado sobre um assunto tão importante e digo para vocês, esse ovo foi colocado em pé. Não foi fácil, não foi fácil. Né? Nós colocamos o ovo em pé. Vocês colocaram com esse simpósio o ovo em pé. Né? Gente, cuidem, cuidem. Não derrubem o ovo do conhecimento, da filosofia, da razão, da reflexão. Vamos debriefar a nossa pandemia e vamos tem uma música do Queen, Queen é da minha época, né? Uma música lindíssima, Teo Toriati, né? É um nome japonês, né? Que eles falam assim, ó, Let us never lose the lessons we have learned. Permita-nos que nós nunca esqueçamos o que aprendemos. A pandemia e a ciência. Do Laboratório de Ensino por Simulação de Pelotas, um abraço para vocês aí em Montes Claros e as minhas desculpas por não estar presente para poder, talvez, interagir. Tá? Minhas desculpas. O sentido do que a gente faz, educar é o nosso porquê. Esse é o meu logo, a minha identidade visual, e nós somos movidos por ideias.